embora não seja nem necessário cogitar, mas de aptidão, sim, de influenciar o resultado final das eleições. O voto condutor nesse tocante foi muito claro. Peço vênia para ler curto trecho. Está dito: o conjunto probatório leva a crer que não só filiados ao PMDB foram ao evento, tendo em vista que alguns depoentes afirmam que os filiados receberam pulseiras, mas as fotos e filmes permitem concluir que nem todos as estão portando. Aliás, a maioria não apresenta pulseira. E se esse vídeo foi feito pela oposição ou por um jornalista que não gostava do governador, o fato é que é um vídeo. E o vídeo fala por si só. E nem se diga, excelências, que essas 1000 pessoas que não assinaram as atas, mas estavam ali por algum motivo, eram parentes, amigos, porque isso foge a qualquer razoabilidade. E se imaginar que num bairro populoso de Porto Velho, num bairro que não é um bairro de elevada classe social, é realizado um almoço para mais de 1000 pessoas com farta distribuição de alimento e elevadíssima propaganda eleitoral com um locutor que narra incessantemente o nome do candidato, é difícil imaginar que essas 1000 pessoas estavam lá simplesmente porque eram eleitores naturais do governador. Fato é que foi feito um evento de aclamação de um candidato já certo, transmudado num evento que não pode ser admitido de cooptação de votos. E o problema, excelências, vai além. O problema não se restringe a esse fato somente. O acórdão condutor da divergência claramente aponta que não houve a devida contabilização das despesas gastas nesse evento. O acórdão recorrido fala com todas as letras que houve caixa 2. É dito pelo tribunal, de maneira muito clara, que de modo surpreendente, não encontramos, na rubrica seminários, congressos e convenções, quaisquer valores nos balancetes que possam fazer frente às despesas de tão grande convenção, isto é, nos balancetes dos 2 partidos, PMDB e PDT. Ora, a simples circunstância de que houve caixa 2, reconhecida pelo tribunal de origem à luz dos fatos e das provas constantes nos autos, já levaria à conclusão de que o entendimento é correto e esse recurso não merece prosperar. Somado esse fato a um evento de proporções elevadas, com amplo fornecimento de alimentação, amplo fornecimento de bebida e com ampla divulgação do nome do candidato, tem-se uma equação que não pode levar a outro resultado que não seja a manutenção da cassação do candidato. Portanto, excelências, o caso aqui não é tão singelo como foi dito pelos advogados da parte contrária, e com o devido respeito, é necessário analisar a situação à luz do que realmente aconteceu. E o que realmente aconteceu está narrado nos autos, está comprovado no sentido de que é assumida a autoria do evento, a autoria foi feita sim pelos recorridos, isso não foi nem negado na tribuna, 84% dos presentes não tinham correlação necessária com a convenção, e foi distribuída amplamente bebida, comida e outras coisas. Significa dizer, portanto, que é impossível dizer que esse fato não é grave por si só, e é isso que a jurisprudência exige para que se leve à procedência do pedido de cassação por abuso de poder político. Muito obrigado. Agradeço, doutor Rodrigo. Passo a palavra ao doutor Miguel Pereira Neto. Excelentíssimo senhor presidente deste colendo Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras ministras, digníssimo representante do Ministério Público Eleitoral, digníssimos serventuários, senhoras e senhores. Aqui, após ouvir as sustentações que me antecederam, nós temos aqui um cotejo que deve ser realizado, para que se caracterize, para que se vislumbre de forma clara a gravidade das circunstâncias em que foi praticada a conduta aqui narrada. O que se espera de um candidato? O que se espera do Ministério Público? O que se espera da Justiça Eleitoral? Se espera proteger, se espera zelar, se espera velar pelo bem tutelado, o bem jurídico tutelado, a normalidade e a legitimidade do pleito, a isonomia e a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Se espera, sim, a lisura, se espera a lealdade, se espera a moralidade das condutas. Isso nós estamos aqui em confronto com uma conduta vedada, com uma conduta ilícita, por todos os lados que observe. A distribuição farta de alimentos.
Não vai se dizer aqui, distribuição farta de alimentos não significa nada, porque daqui a pouco vai se poder distribuir qualquer coisa. A distribuição farta de alimentos, essa ilicitude, além de vedada, aqui nós tivemos uma confissão expressa. A confissão expressa ausente de provas. As provas da própria defesa vieram corroboradas de que lá estavam apenas 179 convencionais, contra a confissão de que haviam 1.300 pessoas. E na verdade havia muito mais, porque as provas que foram trazidas, elas demonstram, não só pelas matérias, mas pelas fotografias, pelos documentos, pelos testemunhos, de que lá havia muito mais do que 2.000 pessoas. E isso não é grave? No ano que vem, nas eleições, para um governador, um candidato a governador, nós vamos passar a mão na cabeça do governador, dizendo, não, ele pode, porque é um cargo majoritário? Não, ele tem que dar o exemplo, ele tem que dar muito mais o exemplo, ele tem que dar o exemplo para os vereadores, para os candidatos a 5.000 e tantas prefeituras. Sim, a diferença foi de menos de 3%, isso influenciou? Não importa tanto, mas importa sim. Na verdade, aquele local não era fora da cidade, aquele local ficava dentro da cidade, Avenida Marmoré, basta colocar no Google. Aqui existe uma omissão gravíssima, uma omissão de que essas despesas desse evento simplesmente não constaram da declaração, ou seja, existe uma má-fé, existe uma intenção proposital de omitir esse evento. Isso foi caracterizado, consta expressamente dos autos, excelências. Como tratar uma questão dessa, sem a gravidade que ela apresenta, um desvirtuamento de recursos materiais, o abuso sim, o abuso do poder político, o abuso do poder econômico. Nós estamos diante de uma situação de gravidade, de circunstâncias. Isso deve ser caracterizado. Essa diferença não é à toa, não é uma diferença pouca, ela é desproporcional. As despesas não foram declaradas, esses alimentos foram dados, esses alimentos foram distribuídos gratuitamente. O que significa isso? Qual que é o nome disso? Para um bairro distante, o bairro mais populoso, isso é um voto de gratidão, é a busca do voto de gratidão, que com certeza veio depois e se multiplicou numa diferença de menos de 40.000 votos. Esse tribunal, data máxima vênia, concessa vênia, deve se atentar a esses fatos, deve se atentar a essa conduta, a individualidade dela, a tipificação dela, a materialidade, a autoria confessada. Isso é o significado dessa conduta. Ela é vedada, ela é vedada. E qual é a consequência disso? A consequência disso é a aplicação da sanção, sim, de forma objetiva, de forma impositiva. Essa sanção que é natural quando se confessa o ato, quando se caracteriza o ato. Se a conduta vedada foi praticada, não importa em qual quantidade, não importa a potencialidade. Se essa conduta foi praticada, a consequência dela é, nesta AIGE, a cassação do mandato, é a inelegibilidade, é o que se requer, excelências. Não pode haver tolerância, não pode haver perdão, não existe insignificância nesse ato. Eu não vou presumir que todos aqueles eram correligionários, eu só dei uma comidinha, isso não existe. Foi farta a distribuição para pessoas que precisam. E é por essas razões, excelências, por todas essas razões, primando pela lisura, não só desta eleição, mas das próximas, que se roga, se mantenha o acórdão recorrido. Muito obrigado, excelências. Agradeço ao doutor Miguel. Passo a palavra ao relator. Senhor presidente, eu dirijo a palavra inicialmente ao doutor Miguel Pereira para dizer que a petição que Vossa Excelência diz ter juntado por meio eletrônico nos autos não conta o recibo do protocolo eletrônico, mas que não prejudique nada, para que não cause perplexidade aqui o que eu falei no início. Bom, muita euforia por uma coisa pequena. Eu acho que eu sou de Minas Gerais, senhor presidente, senhores ministros, e em Minas Gerais, às vezes, nos sepultamentos,
né? Quando há o velório, não é como aqui em Brasília, que fecha o velório 11 horas, todo mundo vai para casa, no outro dia volta. Lá não se acompanha o falecido a noite toda, a tarde toda, e se distribui lanche, se distribui sanduíche mortadela, guaraná, refrigerante. Se o defunto for parente de algum candidato, certamente, e esse candidato vencer as eleições, nós vamos ter que caçá-lo. Não é verdade? Porque se na convenção do partido não se pode fazer uma festa, não se pode fazer uma comemoração, não se pode distribuir alimento. E olha bem, não estamos falando de distribuir arroz, feijão, nós estamos falando aqui em distribuição de almoço, alimento feito. Onde é que se vai poder comemorar o lançamento de candidatura? Se na convenção, que todos têm acesso, embora é convocada para os delegados, todos têm acesso, onde é que vai se comemorar o lançamento de candidatura? Porque a eleição também é uma festa popular, a candidatura é algo que movimenta, que energiza os participantes, ou os familiares dos candidatos, os amigos dos candidatos, e todos têm acesso à convenção. Eu poderia ficar preocupado que distribuir o picolé, se tivesse criança, pode ter causado uma infecção na garganta. Mas não estou preocupado e não podemos preocupar, porque na festa de lançamento de candidatura do partido, né, de candidatura do governador, do cargo de governador, ou na convenção, se distribuiu alimento aos presentes, ainda mais num lugar que ainda é populoso, que não está no centro. Onde nós vamos parar se levarmos tudo a ferro e fogo? Onde? Fazemos todo esse movimento e o mais triste é o Tribunal de Rondônia, o Tribunal Regional Eleitoral, acatar a tese. Quer dizer que a eleição agora nós vamos fazer num ambiente fúnebre, sem distribuição de alimentos. Porque se comemorar, já pode entender que houve um showmício. Não é assim que as coisas funcionam, nem aqui no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Em todo lugar se comemora o lançamento de candidatura. É comum, nós assistimos isso todo dia. Lance a candidatura de um presidente, um candidato a presidente da República, de um governador, há aquela natural comemoração, e se estão em estados menores, onde a população às vezes é mais carente, é natural que todos aqueles presidentes participem da ceia. Onde está aí a irregularidade? Captação, cooptação na festa de lançamento da candidatura de um cargo ainda maior do Estado, o cargo de governador, com a devida vênia. Não é assim que as coisas funcionam. E não é assim que deveriam funcionar. Porque a eleição também traduz a alegria do povo em poder participar e lançar seus candidatos. Participar das eleições e incentivar seus candidatos. Melhor seríamos discutir o cardápio, mas não a inelegibilidade ou a cassação do registro do candidato que distribuiu alimentos na convenção para todos os presentes. Convenção essa que, além dos convencionais, participa qualquer pessoa que queira adentrar no recinto. Por isso, senhor presidente, eu pedindo vênia e louvando as sustentações orais dos nobres advogados que defendem interesse, tem que fazer isso mesmo, e eu compreendo bem. Eu estou dando provimento ao recurso ordinário, eu faço uma análise da prova, da seriedade da prova, por todos terão acesso ao voto. Eu estou dando provimento ao recurso ordinário de Confúcio e Daniel para julgar improcedente os pedidos formulados na AGE. Por conseguinte, julgo procedente o pedido formulado na ação cautelar e prejudicado o recurso ordinário da coligação Frente Muda Rondônia. É como voto, senhor presidente, é como voto, senhores ministros. Maria Tereza, ministro Henrique Neves, o relator. Ministra Luciana Lócio. Também acompanho o relator, senhor presidente, apenas destacando
as folhas 21 do voto do eminente relator, ele muito bem pontua que, no que tange ao modo de fornecimento de alimentação, as provas também não foram conclusivas. Não, no acordo nenhuma. regional, ou seja, Nenhum. não se sabe como que houve essa suposta distribuição, porque a prova testemunhal que afirma que qualquer pessoa poderia entrar na convenção. Outras dizem que não houve distribuição de alimentos no evento. Ou seja, realmente não há prova, sequer prova, a respeito dessa distribuição. Mas eu vou mais longe, ministro. Eu vou se provar que distribuiu alimentos, e daí, numa convenção, isso é permitido, não é aético, não é Também ilegal. concordo com Vossa Excelência, iria concluir nesse sentido, especialmente pelo fato da convenção ter sido realizada das 10 horas da manhã às 17 horas da tarde, ou seja, num local distante, como foi dito, aproximadamente 10 quilômetros do centro de Porto Velho. Certamente não havia, nas proximidades, nenhum local para que as pessoas pudessem se alimentar. Da mesma forma, havia mil e poucas pessoas apenas envolvidas, de um total de 288 mil votos que teve o candidato eleito. Eram 1.300 pessoas presentes na convenção, dado número este incontroverso, pois a defesa também concorda com este número, sendo absolutamente irrelevante para a solução dada, para o resultado das eleições no estado de Rondônia. Com esses adendos, senhor presidente, então eu acompanho o voto do eminente relator, louvando o seu percucioso voto. Ministro Gilmar Mendes. Relator. Ministro Luiz Fux. De acordo. Também eu acompanho. Então, proclamo que foi dado provimento aos recursos ordinários de Confúcio Ares Moura e de Daniel Pereira para reformar o acordo regional e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de investigação judicial eleitoral. Em consequência, julgado procedente o pedido formulado na ação cautelar e prejudicado o recurso ordinário da coligação Frente Muda Rondônia. Tudo à unanimidade. A medida cautelar trata-se da AC número 18947, também de Porto Velho. Ministro João Otávio de Noronha, de Diamante, Paraíba, recurso especial eleitoral 750.